Olá, sou o Pietro Trindade. Hoje eu tenho um prazer enorme, uma alegria gigante estar aqui com uma cliente, com uma amiga, que é a Renata, que eu chamo de Rê, porque é carinho, com muito carinho por ela. E na verdade a ideia aqui é um bate-papo aberto. Eu quero que ela tenha a fluência natural da história. Aqui a gente vai fazer um bate-papo de diagnóstico, de anamnese. Eu já cuido da Rê, eu conheci a Rê há quanto tempo? Já tem uns 3 anos, 3, 4 anos. 3, 4 anos? É. Eu conheci a Rê uns 3, 4 anos atrás. Nossa primeira experiência, eu lembro que a nossa primeira experiência foi num tratamento de couro cabeludo, possivelmente. Foi. Que o Pietro costuma estrear na terapia capilar. Sempre, né, eu falo estreio sempre com terapia capilar. E aí a gente vai contar um pouquinho, hoje ela está me visitando, a gente vai fazer uma transformação de visagismo, de cabelo, de corte, de textura, de tudo. Então, como vai ter um papo real entre cabeleireiro e cliente, um papo rasgado, eu quero fazer algumas perguntas para ela, porque é um processo bem incrível. Então, assim, vou pedir primeiro para a Rê ela contar um pouquinho com qual idade ela começou a alisar o cabelo, até mais ou menos qual idade ela alisou, e aí depois ela contar um pouquinho há quanto tempo atrás tentou se parar de alisar, e aí ela contar um pouquinho desse processo, como foi esse processo, como que foi toda essa história. E aí eu vou mergulhar com as minhas perguntas de anamnese, diagnóstico normal, para que ela responda e a gente tenha a capacidade de entender como que é o processo de respeitar o atendimento humanizado de forma realmente individualizada, de respeitar o propósito, a essência, né? E de honrar a tentativa de cada um. E não é só tentativa, mas é a estação, porque às vezes a pessoa ela viveu isso numa fase e só não está mais a fim de viver agora, está a fim de mudar, está a fim de experimentar outra coisa. Vamos lá. Isso. Então, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar com você. Nossa amizade apareceu como se fôssemos amigos de infância, né, de maternidade, né. Foi muito incrível essa conexão que nós tivemos logo no começo, uma amiga incrível que nos conectou. Então, muito obrigada pela amizade, por fazer parte da minha vida. A questão do cabelo eu alisei quando eu passei no concurso público. Eu tinha muitos traumas com o meu cabelo cacheado porque eu não era aceita. Eu achava uma bobagem, mas eu tinha esse problema. Minha mãe é negra, meu pai é branco, mas aí eu nasci com a mistura, branquela de cabelo enrolado. E eu não sabia cuidar, era muito difícil, não tinham produtos, né, anos atrás, não que estivesse no alcance das minhas condições financeiras. Então, eu tive problemas de trabalho, então assim, houve um período em que eu precisava de cartão de crédito, eu não podia tirar porque não acreditavam que eu tinha 18 anos, por exemplo. Por quê? Porque quem com 18 anos tem um cabelo igual ao seu? Como é que teve o meu cabelo com a minha situação? Perdi emprego, vários empregos eu perdi também por conta disso. Pessoas não queriam ser minhas amigas, porque onde já se viu uma pessoa feia desse jeito. Então, assim, você é de outro mundo, uma ET. E, assim, foi muito ruim, muito cruel, né? Então, eu queria alisar de qualquer forma, mas minha mãe não deixava. E eu sempre fui muito desobediente, né? Falei, ai, meu Deus do céu, por que eu tenho que ser obediente desse jeito? E não alisava. Aí, quando eu fui para o concurso, quando tinha alguma coisa importante, eu prendi o cabelo. Então, assim, hoje está um pouquinho solto, mas eu aprendi de fazer coque para não aparentar nada. Aparentar que a cabeça estava, assim, muito presa. Quando eu passei no concurso público, eu achava que eu precisava ter uma aparência mais séria, né? Então, olha que bobagem, né? Porque eu analisava a aparência e não o conteúdo naquela época. Inexperiente, eu estava com 26 anos. E aí eu resolvi alisar. Então acabou a minha academia. Então, eu sou delegada de polícia. Então eu passei no concurso, fiz academia de polícia por 9 meses. Na minha formatura eu queria estar diferente, na formatura do curso. Então o que eu fiz? Eu alisei o cabelo e cortei. Então chegou lá, assim, mudou, transformou. Ninguém me reconheceu. Quem é essa maluca que apareceu aqui, não fez academia e quer pegar uma funcional? Mas foi lá. Alisei, assumi a delegacia, tudo, cabelo comprido, liso, chapado. E quando alguém perguntava assim, porque meu cabelo não tá bonito, não sei o que, enrolado, eu falava assim, calma amiga, eu te entendo.
Porque o meu cabelo também é assim. Desde quando o seu cabelo é assim? Desde quando loira, de olho claro, tem cabelo enrolado? Branca cacheada, né? Tipo isso. Hello. Mas tudo bem. Aí assumi. Só que conforme foi passando, eu trabalho a minha atuação atual, violência doméstica e familiar. E o que eu defendo de tanto estudar, eu percebi que a mulher em situação de violência, ela também, ela não só sofre a violência externa, ela sofre violência interna também, porque ela não se entende. Então ela precisa de um autoconhecimento, tanto quanto o homem agressor. E aí eu comecei a analisar a minha conduta. O que adianta eu falar com as vítimas, falar que ela precisa se fortalecer, que ela precisa mudar a perspectiva, se eu mesma não estava mudando? Então, aí eu comecei a pensar, por que eu estava de cabelo liso? Por que eu não me assumia como Renata Cacheada, filha de uma negra? Aí eu falei assim, agora eu vou fazer a transição, né? E aí, aí começam os problemas. Como... Os problemas é ótimo, é verdade. Não dá pra mentir, falar é facinho, não é real. Não é porque para eu me reassumir, para eu lembrar da minha identidade como Renata Cacheada, desde sempre, eu precisava lembrar de alguns traumas, né? Então eu precisava lembrar que eu sofri bullying na escola, sofri bullying na família. Então, olhem que situação muito, muito difícil, porque todo mundo fala assim, não, é fácil tratar do negro, é fácil criticar o branco, mas quem está no meio termo, ninguém fala, ninguém entende aquela dor. Por quê? Eu sofri os dois lados. Então, quando eu estava com a família da minha mãe, eu estava com todos negros, e eu branquela, um pontinho branco no meio de uma família de negros. Então, eles me criticavam. Me criticavam por quê? Ai, que branquela, que leitinho, que vassoura. Em vez de pegar a vassoura de piaçava, lá, pega a rê para varrer. Sabe? Então, essas coisas assim, era cruel para uma criança. E quando eu ia para o lado do meu pai, todo mundo branco, de olho azul estralado, assim, sabe? Azul celeste. Cabelo liso, assim, que dava até nervoso, porque não parava uma tiara no cabelo, não parava nada. E eu lá. Então, o que você está fazendo aqui no nosso meio? Você é adotada. Gente, quantas vezes eu ouvi isso? Você é adotada. Adotada por quê? Por conta do cabelo. Porque você tem nariz de negro, você tem cabelo de negro, mas você é branca. Nossa, você é esquisita. Então, eu também tinha que enfrentar isso na escola. Então, não queriam fazer grupo comigo, porque onde já se viu uma pessoa tão feia assim, né? E depois ainda usei aparelho ortodôntico. Usava óculos. E porque eu fiz cirurgia dos olhos, né? Então por isso eu tô sem óculos. Mas então eu usava óculos, usava aparelho, cabelo totalmente enrolado. E não ficava os cachos bonitos como a gente vê das meninas hoje. Era aquela coisa assim, surreal. Então, assim, depois para entrar no mercado de trabalho foi difícil, porque não me viam com um perfil do que eles esperavam. Eu cheguei a ser modelo. Então, para as passarelas eu precisava alisar o cabelo, então eu tinha que estar de escova o tempo todo. Então, assim, era muito difícil. Eu tive que enfrentar, disso fora as outras coisas que eu fui passando. Então, eu tinha que enfrentar todos esses preconceitos para eu poder aceitar. Aí, quando eu fui no Pietro, para falar assim, Pi, eu quero mudar. Aí ele falou assim, oi. Eu cheguei para a gente começar a falar, né, das mudanças. Mas eu lembro como se fosse hoje. Ele me sentou na cadeira e me deixou lá, sentada, falando e chorando. Não sei se você lembra disso. Mas foram acho que 3 ou 4 horas sentada na cadeira, chorando, falando dos preconceitos que eu vivi, da dor que eu sentia. Porque cacho para mim não estava assimilado com uma vitória, e sim com muitas dificuldades. E o liso não, que foi o auge da minha carreira, estava com o cabelo... Então parece bobeira? Só parece, mas não é. E aí eu falei assim, não, eu preciso enfrentar, eu preciso ressignificar, eu preciso entender quem que eu sou, quem é a minha essência. Primeiro entender tudo e depois eu vejo o que eu vou fazer, se eu vou continuar cacheada ou se eu vou continuar lisa. E aí foi o trabalhar. Então, até hoje, até a semana passada,
eu estava no dilema. O que eu vou fazer? Então, durante as minhas férias, eu concluí que eu consegui ressignificar que todas essas dores que eu tinha, elas foram assimiladas, elas foram guardadas de uma forma assim, como experiência e não como dor mais. E a partir daí eu falei assim, não, agora se eu quiser alisar de novo, eu vou alisar por consciência. Estou consciente de que o liso não é porque me traz uma visibilidade diferente ou um olhar social diferente, é porque facilita a minha vida. Então hoje o liso significa para mim um facilitar da vida e não algo essencial para que eu possa seguir a vida como deve seguir. Então foi por conta disso que falei, agora a gente vai transformar de novo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi esse papo que você falou? Quando foi esse papo que chegou o momento de vou transformar o meu cabelo, vou enfrentar os meus medos, as minhas dores, os meus traumas e vou tentar me assumir com o meu cabelo natural? Quando foi isso? Quanto tempo faz? Quanto tempo teve esse processo? Tem uns 2 anos. 2 anos, né? Disso um pouquinho mais. Teve tempo de transição, teve também tempo de cortar uns pedaços gigantes. Sim, cortou curto. Para tirar o que estava alisado. Isso. Tem uma coisa que eu sempre falo nos cursos, mas é real isso, e você como cliente pode falar que é real, é que às vezes eu fico assim, tô seguindo você como cliente, e se eu percebo que você tá assim, sei lá, 2 semanas, não que eu fique ali observando todo mundo, mas se eu percebo uma mudança de comportamento, sei lá, nossa, eu tô vendo a Rê, ela tá na transição, ela cortou o cabelo, mas ela tá tipo assim, nas últimas vezes eu vi ela de cabelo preso, as últimas fotos, aí às vezes eu chamo no direct, e eu falo, Rê, tá tudo bem, como é que tá o cabelo, tá com dificuldade? E aí eu lembro que teve até uma fase que eu falei assim, fica tranquila, se você achar que tem que voltar um dia, a gente volta. E aí foi até legal porque você falou, não sei ainda, mas depois você falou, não, eu vou continuar cacheada. Foi isso mesmo. Você me chamou e ainda pediu para eu anotar. Anota quando você tá de cacho, quando você tá de liso e quando você tá com o cabelo preso. E aí eu fiz a tabela de como tava. Aí comecei a ver que tava muito preso. E isso me chamou, isso foi muito, muito bacana, porque me chamou a atenção. Eu falei, não, tem que soltar. Ser cacho tem que soltar. E aí eu comecei a soltar e tentar cuidar. E aí eu peguei alguns vídeos para ver como deixar ele mais cacheado. Isso. Aí deu certo. Então assim, eu deixei a fazer mais solto. Acho que fez uns 2 ou 3 cortes curtos com volume. Sim. Cacho, chegou a postar várias fotos de empoderamento, assim, tipo, tô cacheada de óculos, não sei o quê. Foi. Teve várias, até na internet começou a ter. Que teve essa questão, desculpa te cortar, teve essa questão que eu acho que é uma dica importante, que é o quê? Quando você percebe um padrão na cliente, ou a cliente percebe um padrão nela, que tá naquele conflito, que é normal. Sim. Todo mundo tem isso. Porque assim, depende muito de ter cabelo liso ou cacheado. Até que tem cabelo liso ou que só tem cacheado, também tem. As meninas que têm cabelo inteiro cacheado e não querem nunca mais alisar, tem dia que elas estão no bad hair day delas e tipo, ai cara, hoje não tá rolando. E tem até uma cliente minha que ela fala assim, cara, eu uso o mesmo shampoo, a mesma máscara, o mesmo leave-in, eu faço a mesma coisa. E tem dia que não rola, ela fala assim, ela fala, não sei mais se é a quantidade, não sei o quê. Então assim, esse caderninho de hábitos, de rotina, é realmente pra gente se perceber no processo. Isso. Perceber se, será que quanto tempo eu tô usando ele cacheado, natural? Quanto tempo eu estou usando ele preso, como que está isso, para que isso também não se torne outra dor. É isso que eu me preocupo com vocês. Para que de repente, porque a ideia é que essa transição traga uma satisfação. Eu acho que você teve um momento nesses 2 anos, você teve um momento de dificuldade, de dor, de querer voltar para trás, de querer desistir, mas você teve também momentos de se reafirmar, não, vou ficar aqui, é isso mesmo que eu quero. Cortou curto, você cortou curto uma vez, acho que eu fiquei até meio assim. Você não queria cortar. Eu não queria, eu fiquei meio assim, tipo, certeza? Foram duas tentativas. Na primeira, eu fui para cortar, você não cortou. Falei, não vamos cortar. Aí você mexeu um pouco, assim, só para me enganar. Clareei um pouco, dei uma enrolada. Isso, falou assim, não, vamos esperar mais um pouquinho e depois a gente corta. Eu falei, não, eu quero cortar. E assim, cortou muito. Tava na cintura e cortou, assim, um pouco para baixo do queixo. E aí você ficou assustado, porque você me tirou algumas fotos, aí trouxe a Nicole Kidman, cabelo super curto, e eu falei assim, não, calma, né, um pouquinho mais. Eu falei, então tá bom. E foi bacana também, porque você me trouxe uma segurança que eu precisava, porque eu queria cortar,
Mas eu precisava, assim, de uma palavra, assim, de confirmação. E você me deu essa palavra, tipo, vai que é sua, pega e vamos. Até que você falou assim, ó, quando vem essa vontade, não deixa ela ir embora, porque depois ela não volta. E eu falei, poxa, mas eu quero muito me entender como cacheada de cabelo curto. E eu amei, assim. Você usou bem cacheado mesmo, Foi. amassado, com volume, assim, tipo na fitagem, enrolado e com volume, curto. Com volume, E curto. Exato. Era tipo um Chanel meio geométrico, assim, ela chegou a ficar, tipo, não era? Ai, ficou lindo, assim, não... eu não sei explicar, mas eu sei que eu amei. E eu usei muito. E era engraçado que no meu trabalho, o povo achava estranho. Eu ia para os eventos... eu não sei o que o povo vê, encaixado quer ficar puxando o cabelo. O que é isso? Pondo a mão... Calma, não cheguem perto. Mas ficou muito legal. Mas assim, a aceitação não foi... Aí que eu percebi que eu tinha superado. Porque as pessoas continuavam falando assim, Liz é melhor, Liz é melhor. Não. O jeito que eu sou é melhor. Se você não acha que tá bom para andar comigo, então se afasta. Não estou me importando. Então aí que eu percebi. Então a rejeição de alguns para tentar me fazer voltar atrás foi positivo para esse momento. Eu precisava dessa rejeição para me entender. Sim. E qual que foi o ponto positivo dessas críticas? É que as pessoas que tentaram me desestimular, depois me procuraram. Por quê? Porque eram pessoas cacheadas que estavam lisas e não queriam se assumir. E aí nós conversamos e elas também se ressignificaram. Não vão assumir os cachos porque não convém, mas começaram a buscar as histórias do porquê e tentar entender o seu interior, fazer um trabalhar. Então eu achei que isso foi positivo. Né? A minha transformação também atingiu outras pessoas. Com certeza. Agora eu tô falando pra você, de verdade. Apesar deles estarem ali vendo, é real, tá? Eu quero falar isso é verdade pra você. Eu acho que... Eu lembro que nós tivemos uma fase de conversa lá atrás, que a gente estava falando um pouco de visagismo, bem no começo do nosso encontro, que tinha uma questão até de você ser mulher na sua profissão, tinha uma história de precisar, às vezes, ter que ter alguma coisa de imagem para segurar um pouco a cultura. Eu tenho uma cliente minha que ela trabalha numa multinacional e ela falou para mim um negócio que marcou, assim, me chapou como profissional, como visagista. Ela falou assim para mim, eu lido muito com profissionais na minha empresa que os caras, ela tem um cargo de liderança na empresa, e ela falou, muito desses caras são mais velhos que eu tenho muito mais tempo de experiência do que eu. Ela falou, muitos. E ela falou uma coisa que eu sinto dificuldade no confronto do dia a dia como uma mulher que trabalha numa multinacional, é que ela falou assim, ou os caras me olham com uma cara de tipo assim, tipo, ai menina, você tem idade pra ser minha neta, tipo minha filha, e não põe credibilidade em mim, ou ela me falou, ou eles ficam dando em cima de mim. Ela falou muito, e quando ela falou isso pra mim, o assédio, não, quando ela falou isso pra mim, eu fiquei assim, tipo, falei, meu, tipo, uau. E ela falou isso como assim, tipo, cara, essa é a realidade nua e crua. Ela falou assim pra mim, aí eu falei, ok. Aí quando ela falou disso, quando ela começou a falar disso, eu comecei, tipo, a entender esses processos de como que a imagem, né, impacta na sociedade. Né? Como que às vezes as mulheres elas têm uma dificuldade de se expressar e às vezes ela não está sensualizando ou ela não quer sensualizar, ela só quer na real, tipo, sei lá, cara, tô a fim de passar um perfume diferente. E aí, na verdade, aquilo no sensorial, né, e na cultura desperta um interesse, sei lá, da pessoa errado, da pessoa ali, e a pessoa tipo confunde as coisas. Então, no contexto de visagismo humanizado, quando a gente começou a conversar, eu lembro que você usava óculos, você tinha o cabelo liso, loira, cabelo bem grande, e eu e a Cibele, a gente sempre conversava sobre você sabe que eu já falei que em várias palestras eu conto um pouquinho do seu case, da sua história. Porque é aquele padrão também o inverso, é o padrão tipo da loira alta, de olho claro, que é um padrão que foi, infelizmente, naturalmente trabalhado pela moda, pela cultura, pela TV, pela arte, foi muito banalizado como estereótipo de sedução. Teve isso, né? Teve. E como cacheado, culturalmente, durante muitos anos, foi muito taxado e foi preconceito de não usar, e etc, etc. E o que eu acho mais lindo nesse processo é o processo de reconquistar uma presença física, assim, do meu cabelo, do meu jeito.
da minha... Esse é minha, até assim, porque quando a gente cresce de cabelo cacheado, o que eu percebo no histórico das meninas em geral, elas crescem com um conceito de que assim, até o preconceito que você contou vem disso, é como se fosse uma coisa bruta. Sim. Uma coisa agressiva, uma coisa tipo que não é legal. Então existe todo um movimento de profissionais da área da beleza, de youtubers, de blogueiras, de atrizes, sim, também importantes, que fazem um posicionamento dessa conscientização de trazer a beleza natural, todo esse trabalho. E aí, enfim, a minha pergunta, assim, eu criei essa tela mental aqui, mas a minha pergunta é assim, você teve momentos, fala real, teve momentos que você se olhou cacheada e você falou, cara, tô bonita. Você teve esse encontro com você? Teve esse momento? Tive. Então, por isso que eu estou muito confortável de mudar agora. Sim. Porque eu estou assim com aquela... se alguém me perguntar como que você estava... Se alguém me perguntar como eu era antes de alisar da primeira vez, eu falo assim, não, meu passado me condena. Antes. Hoje não. Se alguém... como você estava cacheada? Eu vou mostrar as fotos. Eu falo assim, olha que lindo. Eu falo assim, nossa, por que você alisou? Entendeu? Então, assim, eu tenho essa imagem. E aí explicar o porquê eu alisei, não porque eu fiquei muito tempo cacheada. Então, eu me sentia maravilhosa. E quando o cabelo começou a crescer, eu queria cortar curto de novo. Então, eu mudei totalmente o padrão. Então, eu estava cacheada e cabelo curto. E eu sempre usava ele longo, quando eu estava cacheado. Também estava muito comprido e nunca mexia na cor, nunca mexia em nada. Então, quem me viu, ficou muito tempo sem me ver e depois me viu de cabelo curto e cacheado, assustou. Sim. Eu me achava poderosíssima por conta desse encontro. Então, eu precisava do eu com eu mesma, né? Eu mesma, Irene, né? Tem o filme, inclusive. Mas eu precisava desse encontro. Então, assim, era uma meta de vida para mim. Assim, quem é você? Quem é a Renata? Quando eu palestro, eu sempre pergunto para a plateia, quem você é? Olha para dentro e se pergunta. Tipo, eu não sou a Renata delegada, eu não sou a Renata mãe do Tiago, eu não sou a Renata casada com o Fábio, amiga do Pietro. Não, quem é a Renata com ela mesma? Quais são os meus medos, minhas frustrações, o que eu quero, né? Onde eu me encontro, onde eu me encaixo. E a partir daí que eu fiz esse transformar e comecei a me gostar de novo. Então, assim, eu tive alguns preconceitos comigo mesma, do cacho, de ser muito magra, de ser muito branca. Então, tudo isso era um confronto. Porque eu estava com pessoas negras, meu irmão é moreno, minha irmã é morena, cor linda, assim, sabe? Você olha e fala, eu também quero. Eu só queria ficar com o olho, o resto podia mudar. Mas, então eu fui trabalhar tudo isso, né? Por que eu desenvolvi esse preconceito em relação à minha magreza? Por que eu fui desenvolver esse preconceito em relação à minha cor? E por quê? Por conta do cabelo. É que o cabelo pesava muito mais, né? Porque as pessoas me criticavam muito mais. E eu dava muita importância à sociedade. Então, quando eu fiz o autoconhecimento, eu fiz todo esse trabalhar, foi mais fácil. Porque agora eu consigo separar a opinião externa com o meu eu. E isso me fez progredir muito. Então, quando a gente consegue se entender e trabalhar as dificuldades, a gente consegue progredir. Então, progredir não só profissionalmente, mas como pessoa mesmo, né? Dar mais valor para pequenas coisas, sabe? Detalhes que deixava passar. Teve um episódio que eu fui para o interior e deitei na grama e fiquei olhando para o céu. Aí eu falei, quantos anos faz que eu não via um céu estrelado, por exemplo? É algo muito bobo, assim, aparentemente, mas era algo confortante. Falei, poxa, olha as coisas assim, simples que a gente tem ali perto da gente e a gente tá pensando, o que o outro está pensando, o que estão esperando de mim. Então foi por isso que eu trabalhei, me fortaleci emocionalmente, me aceitei como cacheada. É que hoje, né, porque que eu optei pelo transformar. A minha rotina é insana, né? Então são 50 mil atividades para um dia só. Então eu preciso de praticidade. Então hoje eu procuro a praticidade para me auxiliar para que eu tenha qualidade em outras coisas pessoais.
mas por conta disso. Mas eu achava assim que eu estava arrasando. Gente do céu. Aí, e o engraçado é que assim, eu estava cacheada, aqueles cachos maravilhosos. Falei, não, mas aqui pede um batom legal. Aí você vai e compra um batom, assim, esse batom tá lindo. Mas pede um rímel bacana. Aí ia lá, passava o rímel. Pede uma base top. Aí você vai. Então, quer dizer, você começa a ver outras coisas. Você diz, não, eu preciso cuidar da minha saúde. Aí muda a alimentação. Aí você muda a atividade física. Então, trouxe um transformar geral. E aquele brilho que você readquire, ele passa para outras pessoas, né? Atinge, impacta. E eu percebi isso, né? Que a minha melhora comigo mesma influenciou outras pessoas, atingiu outras pessoas que estavam próximas. Então, isso foi maravilhoso. Muito bom. Eu estou muito feliz, de verdade. É um desafio para mim também essa transformação. A mensagem que eu quero deixar para você é que, como você já sabe disso, eu sei que você sabe disso, mas eu quero reafirmar isso, é que eu sinto muita maturidade no seu processo, né? Maturidade do seu encontro, maturidade da escolha. Eu acho que é o direito de escolha. Ele veio depois que você teve a experiência. Não é que você estava no processo e também se tivesse no processo não tivesse conseguido, porque teve momentos do processo que eu falei, qualquer coisa você fala, a gente abraça. Foi. Então acho que também a liberdade de poder experienciar outras fases, outras estações. Eu acho que mais uma vez a gente vai, acima de tudo, revolucionar. Com certeza você vai lidar com preconceitos talvez de outras formas nesse conceito, porque é assim, né? Eu acho que eu gosto de fazer também o seu cabelo e de permitir esse processo, porque eu acho que o processo do cabelo é um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de reafirmação da nossa identidade. E dentro do visagismo, na verdade, o visagismo mais estrutural da morfopsicologia, acho que eu já falei disso com você uma vez, que a morfopsicologia, a gente tem um lado que é a influência paterna, a influência materna. Então nós somos, na verdade, mesmo que a gente não conviva com a família do pai ou da mãe, nós somos, na verdade, esses seres que carregamos os dois genes, né? E aí a gente tem a oportunidade de flexibilizar, de brincar com esses looks, de brincar com isso. E cabelo, como diz um amigo meu italiano, professor também, ele fala assim pra mim, ele é meio radical, tá? Italiano, ele fala assim pra mim, um dia ele falou assim pra mim, Pietro, se eu cortar teu braço, cresce o braço? Aí eu falei, não. Aí ele falou, se eu cortar seu cabelo, o cabelo cresce? Aí eu falei, cresce. Ele, então cabelo é pra brincar, é pra se divertir. Era meio aquele exemplo de italiano, meio duro assim, mas é real. O cabelo é pra você se divertir, é pra você ser feliz, é pra você experienciar. E eu tô felizão, hoje a gente vai fazer uma transformação e aí a gente vai ter essa experiência toda. E eu convidei um profissional específico, tricologista, terapeuta capilar. Ele vai explicar o porquê, porque também existia um tabu muito grande de trabalhar com os texturizantes, porque eram alisamentos à base de formol, que eram cancerígenos, que causavam perda capilar, etc, etc. Deixa eu só complementar uma coisinha aqui. Para todo esse processo ser produtivo da forma que foi para mim, e tenho certeza que várias outras clientes também tiveram o mesmo êxito, precisa do profissional estar do lado. Passar essa firmeza, essa confiança. Olha, se não deu certo, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar. Você não está sozinha nesse processo. Então, isso precisa, e eu vejo que falta de muitos profissionais, né? Eu percebo em você que você não faz isso pela profissão ou pelo ganho que você vai ter, mas pelo amor da atividade, né? Você tem amor pelo que faz. Então, assim, quando a gente tem amor, a gente mostra um diferencial. E você tem total diferencial, não que é meu amigo, que mora no meu coração para sempre, mas que se não fosse toda essa firmeza, essa força e as palavras que você foi me dando, de vez tá tudo bem, você está conseguindo, quer passar aqui para a gente conversar? Então, se não fosse tudo isso, eu não ia conseguir. Então, super obrigada e torço por mais profissionais como você no mercado. Obrigado você, amei. É a nossa missão, né? Foi muito bom. Adorei. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário, suas perguntas e eu vou responder com certeza tudo que vocês quiserem saber aí sobre o visagismo humanizado, ou até se vocês quiserem sugerir outros temas como esse, ou se vocês tiverem algum insight de temas legais nesse contexto, deixa aí que a gente vai gravar com certeza absoluta. Na verdade, eu estou realizando um sonho. Eu sempre quis gravar com a Rê como cliente. A gente já namorou a ideia de escrever livro junto, né? De empoderamento feminino. Vamos escrever. A gente está nesse processo da gestação. Exatamente. Vamos escrever, com certeza.
Gratidão mesmo, viu? Obrigada. Obrigado mesmo.